Uma boa noite e a paz do Senhor a todos. Vamos continuar com a nossa terceira aula acerca dos 1189 capítulos da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, em continuação, vamos ver o capítulo 4, o nascimento de Caim e Abel. Como um texto-chave para esta meditação, vamos ver o versículo 4, que diz: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ok, então vamos ver neste quarto capítulo de Gênesis, Caim, Abel, Sete e os quatro irmãos. Em primeiro lugar, vamos observar que a palavra Abel significa fôlego ou temporário. Foi o segundo filho de Adão e Eva, conforme vemos nos dois primeiros versículos do capítulo 4. Sua justiça e fé, demonstrada através do sacrifício agradável que ofereceu ao Senhor, Mateus 23, 35 e Hebreus 11, 4, ilustra o modo de vida dos justos, porque ele agradou a Deus, então se tornou tipo de gente que agrada a Deus. Pelo fato de ser justo, seu irmão Caim, invejoso e traidor, o matou. Capítulo 4, versículo 8. Então, Caim representa as pessoas maldosas deste mundo, cujo coração está à sua mão esquerda, como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, que o coração do nécio está à sua mão esquerda e o coração do justo está à sua mão direita. Apesar de ter vivido pouco tempo neste mundo como passageiro temporário, transitório, e não ter deixado filhos, mesmo depois de morto, seu testemunho ainda fala. Hebreus capítulo 11, versículo 4, a parte C. Então, viveu pouco tempo, não deixou filhos, mas o pouco tempo que viveu neste mundo, ele agradou a Deus. E seu testemunho ainda hoje fala. Veja como é importante uma pessoa servir a Deus aqui neste mundo. Depois que a pessoa vai para a eternidade, o seu testemunho fica aí. O seu modo de vida íntegro fica aí para outros seguirem o seu exemplo. Esse é o maior legado. A Bíblia fala de Débora, que foi uma empregada doméstica, lá no livro de Gênesis, né? Certamente na casa de Isaac, e ajudou a criar aí Jacó e Esaú, etc. Né? E Jacó estava viajando com sua família e ela já velhinha faleceu. E a Bíblia diz que ela foi sepultada debaixo de uma árvore que deram o nome a essa árvore de árvore do pranto, carvalho do pranto, porque ela deixou saudades. Né? Foi uma pessoa de bem, uma pessoa doce, como o próprio nome já diz. Débora, em hebraico, significa abelha. Então, ela produziu muita doçura, né? Viveu uma vida amável, uma vida doce. Que bênção, né? Mas a Bíblia fala também de gente ímpia, que foi líder em Israel e foi para a eternidade e não deixou de ser saudades. Lamentavelmente. Quantas pessoas vivem nesse mundo, deixam riquezas, etc., mas nenhum legado espiritual, nenhum bom exemplo para ser seguido. Isso é muito triste. Bem, vamos aqui para o personagem chamado Sete. Veja quantos anos já se passaram desde que Abel faleceu, e ainda hoje o seu testemunho ainda fala. Né? Que interessante. Né? Então, Sete, em hebraico, compensação ou substituição, é o significado do nome. Pelo fato de ser concedido por Deus ao casal Adão e Eva,
em lugar de Abel, ilustra a continuação do modo de vida que agrada a Deus. Então, veja, eu vou ler aqui outra vez porque isso é muito interessante. Pelo fato de ser concedido por Deus ao casal Adão e Eva, em lugar de Abel, ilustra a continuação do modo de vida que agrada a Deus. Então, quando um crente parte para a eternidade, uma pessoa de bem, outros surgem, né, no seu lugar. Assim é a vida cristã, assim é o caminho de Deus. O reino de Deus foi perseguido durante séculos. Quantos reinos, impérios que procuraram varrer, matar os crentes, né? Mas olhe quantos crentes há hoje no mundo, né? Só no Brasil, creio que já somos mais de 50 milhões de evangélicos, né? E está crescendo muito. Daqui a alguns anos, a metade da população brasileira já será evangélica. É o que esperamos. Deus está salvando muita gente aqui nesta nação. Que bênção, né? Ok, mas vamos continuar aqui. Depois que gerou um filho, a quem deu o nome de Enos, hebraico mortal, começou-se a invocar o nome do Senhor no culto de adoração a Deus. Essas orações ilustram a comunicação dos justos com o Senhor. Então, os justos não rezam, os justos oram, porque reza é coisa decorada, é coisa sem vida, né? Ora, nós não rezamos a santo nenhum, nós oramos a Deus, como Jesus ensinou, né? Então, nós oramos, os crentes, o povo de Deus ora, né? Então, as orações aí começou, e a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Isso diz a Bíblia Sagrada. Então, aqui começou-se a invocar o nome do Senhor no culto de adoração, versículo 26. E essas orações ilustram a comunicação dos justos com o Senhor. Embora a vida do ser humano naqueles dias fosse longa, chamou seu filho de Enos, que significa mortal, mostrando assim sua dependência de Deus. Então, o homem é mortal, ele depende de Deus. Deus fez o ser humano com corpo, alma e espírito, diferente dos animais, como já observamos em um estudo anterior. Então, o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Somos mortais e necessitamos de Deus para que a nossa vida continue na eternidade, né? Para que a nossa vida feliz continue na eternidade. Então, isso ilustra aqui já a dependência de Deus. O ímpio não depende de Deus. O ímpio se auto-justifica, o ímpio acha que já tem tudo, o ímpio não tem tempo para Deus, não tem lugar para Deus na sua vida, lamentavelmente. Então, aqui nós vamos encerrar. É um capítulo um pouco longo, né? E em outra ocasião estaremos estudando, continuando aí com esse estudo acerca do capítulo 4. Mas uma coisa interessante aqui, um exemplo que eu vou dar, porque marca aí o testemunho de Abel. Minha esposa teve sua vovó e ela aprendeu a orar com os seus irmãos, com sua vovó, quando era criança. E hoje sua família é uma bênção, né? Sua mãe, seus irmãos servem a Deus e seguem o exemplo que aquela senhora chamada Júlia, uma alagoana, deixou para toda a família. É uma família feliz, tem pastores, tem até missionária, no caso dela, é missionária, já trabalhou na Argentina, também em Honduras, na Venezuela e agora trabalha já há 5 anos no Uruguai. Que bênção, né? Que legado que deixou aquela alagoana para a família.
uma mulher pobre e tal, mas uma mulher íntegra, que serviu a Deus. E hoje a família segue o exemplo de fé daquela senhora. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.